Depois, num domínio completamente diferente, quer dizer, onde eu tinha que me explicar a possibilidade histórica desses acontecimentos, desses dramas, né? Então, a gente vê que muitos filósofos colocavam a história como sendo, vamos dizer, o domínio máximo, a moldura máxima da existência humana e de todos os conhecimentos, né? E eu digo, mas olha, isso aí é uma falsa solução, porque a história é a história de quem? Muitas vezes você via que, quando eles decidiam contar a história de alguma coisa, eles estavam contando a história de uma abstração. Se você disser, por exemplo, né, história do Brasil, você está supondo, vamos dizer, uma unidade, né, jurídico-territorial chamada Brasil. Entendeu? Ela tem uma história? Fala, não, ela não tem nenhuma história. Ela é apenas o cenário onde acontece uma história. Não é isso? Agora, o Brasil é um personagem da história? Não. O Brasil, como entidade jurídica, nunca fez nada. Agora, fizeram dentro do Brasil, fizeram fora do Brasil, fizeram contra o Brasil, fizeram a favor do Brasil. De quem? A história é a história de quem? Não é isso? Então, é claro que eu precisava resolver isso para saber em que medida o conhecimento da história poderia explicar esse fenômeno que eu estava, esse fenômeno dessa divisão que eu estava tentando abordar. E eu cheguei à seguinte conclusão, falei, peraí, a história só pode ser história de personagens reais. Quer dizer, personagens que agem. Se não existe ação, nada acontece e não tem história. Né? A ação nem sempre necessariamente é a ação de um indivíduo. Existem vários indivíduos que agem de maneira articulada e que prolongam determinadas linhas de ação ao longo de muitos anos, décadas e séculos. Por exemplo, quando você vê, vamos dizer, a história da catequização dos povos indígenas, etc., pela igreja. Foi um esforço que prosseguiu durante séculos. Entrava ano, saía ano, entrava século, saía século, estava lá os caras tentando fazer a mesma coisa. Você vê o Partido Comunista, né? Há quanto tempo o Partido Comunista está tentando implantar o comunismo no mundo? Desde pelo menos 1848. Claro que já tinha antes, mas vamos pegar a fundação oficial, né? Tá certo? Então, todos os primeiros comunistas já morreram. E a coisa continua. Então, bom, existem certas ações que são contínuas e que transcendem a duração da vida humana. Né? Mas é claro que só pode haver história daquilo que transcende a duração de uma geração. Se acontecer na geração seguinte estava apagada, então não deixou rastro histórico. Então aquilo não é propriamente uma ação histórica, é uma dimensão de tempo subhistórica. Né? Então, quem são os verdadeiros personagens da história? São essas entidades cuja ação permanece no tempo. É a ação delas que dá a forma geral da história. Essas são os personagens. Nesse sentido, eu posso dizer que um Estado é um personagem da história? Jamais. Nenhum Estado tem ação contínua ao longo do tempo. Quem tem ação contínua são os grupos que dominam o Estado. Está entendendo? Cuja ação, às vezes, antecede a formação do Estado e se prolonga após a extinção dele. Por exemplo, o Partido Comunista. Nesse instante que eu disse isso, eu pensei, peraí. Durante décadas houve aqui nos Estados Unidos uma corrente de estudiosos do comunismo que viam o comunismo apenas como um instrumento do Estado soviético. Eu digo, mas isso é uma inversão total. O movimento comunista existia antes de aparecer a União Soviética e continuará existindo quando acabar a União Soviética. Isso eu sabia muitos anos antes de acabar a União Soviética. Falei, mas é coisa óbvia. Eles estão vendo o sujeito, eles estão confundindo o sujeito da história com o cenário da história. A União Soviética é um lugar onde acontece a história. Ela não é um agente histórico. Nem mesmo um governo é um agente histórico.
Nenhum governo age por si. É preciso que um grupo político domine o governo e ele tome as decisões. O governo, por assim dizer, é uma entidade vazia, que é ocupada pelo grupo que tem o poder político para ocupá-lo. Então, é esse que são os sujeitos da história. Então, quer dizer, toda história nacional é sempre uma falsificação. É a história apenas do que aconteceu num lugar. Mas nenhuma história nacional pode ter unidade. Por quê? Porque dentro de uma mesma nação estão em ação forças, algumas das quais são autóctones, outras que vieram de fora, e sem as quais as primeiras não podem ser explicadas. Então, por exemplo, para dar o exemplo de alguns sujeitos da história, a Igreja Católica é um sujeito da história. A maçonaria é um sujeito da história. O Partido Comunista é um sujeito da história. As famílias dinásticas, que se prolongam e treinam as novas gerações para uma ação coerente, são sujeitos da história e assim por diante. Então, essa é toda uma visão nova, uma nova teoria da história, e eu acredito que essa teoria está certa. E é irrefutável. Embora, um problema com essa teoria é que eu jamais consegui aplicá-la num livro que fosse 100% um livro de história. Eu gostaria de ter contado a história de alguma coisa. Para não dizer que não fiz nada nesse sentido, eu fiz a história dos esforços no Ocidente para restaurar o Império Romano. E isso é o Jardim das Aflições. Mas não posso dizer que seja um livro de história, não é uma história narrativa. É um ensaio histórico. Né? Mas eu gostaria de ter escrito um livro de história narrativa e infelizmente nunca pude. Não deu tempo. Então, mas gostaria de escrever um livro para ilustrar como é que é isso. Quer dizer, a história de um sujeito que tem história. É isso? Na mesma medida, surgiu aí, vamos dizer, a teoria do império. O império é o conceito fundamental da história do Ocidente. Ideia que logo depois, aquele italiano, o Negri, Antonio Negri, 5 anos depois ele publicou, não que ele me copiasse, ele jamais soube da minha existência, ele provavelmente não lê português. Mas ele teve a mesma ideia, com 5 anos de atraso. E ele tem o direito de pensar que é a ideia dele, porque ele não sabe que existiu outro antes. Automaticamente, junto com a teoria da história, veio a teoria do poder, porque o poder é um instrumento fundamental pelo qual se faz a história. O que é o poder? O poder significa a capacidade que certas pessoas ou grupos têm de determinar a ação dos outros. O poder é fazer alguém fazer alguma coisa. Note que muitas vezes você não tem poder suficiente nem sobre você mesmo. Por exemplo, esses dias que eu peguei a tal da gripe, gente, eu queria levantar da cama, mas eu não conseguia. Eu estava pesando 2 toneladas. Então eu falei, mas aqui estou no suprassumo da impotência, eu não mando nem em mim mesmo. Tá entendendo? Não adianta eu mandar o corpo levantar, que ele não levanta. Tá entendendo? E às vezes você tem a capacidade de determinar num relance a ação de milhões de pessoas. Você imagina, por exemplo, Stalin determinando que o exército ocupasse lá uma província e matasse não sei quantas pessoas. Quanto tempo levava para ele dar essa ordem? 1 minuto. Ele falava o negócio, assinava e pronto. Então, daí apareceu outra ideia. Que dentro dessa teoria do poder, eu falei, bom, é uma coisa absolutamente imoral, que todos os estudiosos de história e de ciência política jamais tenham entendido que a diferença de poder entre seres humanos não tem paralelo no mundo animal, e que ela é o fato diferencial do ser humano. Quer dizer que você, dentro dessa escala, você tem a diferença que vai da quase onipotência até a total impotência. Se você imagina, por exemplo, que esteja preso lá num campo de concentração sem comida, porra. Ele não pode nada. Mas o sujeito que botou ele lá pode quase tudo. Então, a diferença de poder, às vezes, entre o cidadão comum e o governante, ela é quase de um mortal para um deus. Não há fenômeno similar no mundo natural. Eu digo, mas como é
que ninguém percebeu isso. E todo mundo estranha a diferença de poder como se ela fosse uma anormalidade. Mas ela não pode ser uma anormalidade porque ela é a base da história humana. Não existe ação histórica sem uma diferença imensa de poder. Se todos tiverem o mesmo poder, não tem história. Quer dizer, a história é a organização do poder e o exercício do poder. Eu digo, uai, os caras parecem que nunca pensaram nisso. É um absurdo. Mais ainda, o desconhecimento deste fato tem consequências na ordem política que são uma coisa terrível. Por exemplo, se nós não sabemos que a desigualdade de poder é inerente à constituição da sociedade humana, nós também não sabemos que quanto mais se aperfeiçoar, entre aspas, esta sociedade, isso é, quanto mais ela se racionalizar, no sentido de Max Weber, maior será a diferença de poder.